A paz de Deus e do Senhor Jesus Cristo a todos. Meus irmãos, hoje eu estarei trazendo o testemunho do irmão Nonato, servo de Deus desde criança, músico. Aí daí sofreu um acidente de trabalho. A partir desse momento ele passou a ser perseguido, sofrendo bastante, mas Deus tem feito uma obra gloriosa na vida dele. E vocês verão no testemunho dele como ele está a sua vida hoje. Meus irmãos, se vocês forem edificados por esse testemunho, comente lá nos comentários e compartilhe com o teu próximo. E Deus abençoe a todos. Paz de Deus a todos, nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, eu venho através desse áudio a falar um pouco da minha história. Conheci a graça, eu tinha 13 anos de idade. Fui músico da CCB. Eu fui muito perseguido nela. Praticamente eu fui expulso. Porque quando eu tive um acidente de trabalho, e esse operador me perseguiu muito. E na época eu precisava de ajuda. Eu fiquei paralítico. Tenho um problema de paralisia. E Deus falou que iria me colocar de pé para que eu levasse o meu testemunho aonde Deus mandasse. Então, assim, aonde eu ia para dar meu testemunho, até parecia que ele sabia que eu ia dar meu testemunho. E ele dizia que eu estava dando meu testemunho em outras seitas. Começou a me perseguir. Depois eu cheguei até a ele, perguntei a ele. Cheguei até a ele e a perguntar o porquê que ele estava fazendo isto. Na época que eu estava na CCB. Ele disse que era para eu não tomar o lugar dele. Já pensou um negócio desse? Me entristeci e não voltei mais os pés nela, né? Não congreguei mais. Foi no meu trabalho fora que eu tive esse acidente. Eu estava em Pernambuco e na época eu morava na Paraíba. Eu sou concursado por lá, pelo estado. E Deus usou dizendo que iria aliás, que eu iria passar uma prova, mas que essa prova que eu iria passar era para o nome dele ser glorificado. E com mais ou menos, eu acredito, com 3 meses, aconteceu esse acidente comigo, né? Então, fiquei praticamente inválido de tudo. Mas Deus, com a sua misericórdia, né, ele chegou a cumprir a sua palavra. Tá? E quando eu comecei, né, a reagir, porque é muito longo. Eu tenho provas, eu tenho documentos, eu tenho exames que comprovam essa minha deficiência. E, na verdade, houve essa perseguição, né? Então, aí eu comecei a desistir, porque não tinha mais condições de eu chegar, olhar, né, para esse cooperador, a qual, né, não cabe a me julgar, quem tem que julgar é Deus. E os filhos deles em adultério, o filho dele mais novo se casou, mas pecou de morte, uma coisa que eu não fiz, né? Mas tinha que casar, tinha que mostrar que a oportunidade era essa e que eles tinham que se casar. Ou seja, então o perdão só está pelos filhos e não pelos membros que pecou, que errou ou que adulterou.
né? Se a palavra diz que se eu erro e peço perdão ao Senhor, Ele me perdoa, e o certo é eu não errar mais, Ele me perdoa, a palavra de Deus diz isso, que eu tenho que pedir perdão ao Senhor, eu tenho que reconhecer o meu erro, eu tenho que voltar atrás, eu tenho que me vestir de saco, para que Deus olhe para mim, né? Como Deus fez para Davi, né? Davi teve que dançar para chamar a atenção de Deus, porque Deus virou as costas para Davi. E Deus olhou para ele e perguntou: Davi, o que é que tu está fazendo? Ele disse: Senhor, estou chamando a tua atenção. E foi aí que Deus voltou, né? A Davi. É meio complicado. Mas era só isso que eu queria, irmã Dileuza, para tirar dúvida, sabe? Porque existiu muita coisa, né? E independentemente de Deus ter me dado um cargo ou não, de eu ser um músico ou não, eu estava servindo a Deus, né? Eu estava sendo feliz, louvando a Deus com o meu instrumento. Quando eu voltei para o Rio Grande do Norte, aí começou a tirar minha liberdade. Porque os documentos que eu tinha, os laudos que eu tinha, era falsificado. Não, não. E daí eu, sabe, permaneci. Fiquei parado. Eu vou lhe mandar um dos exames que eu fiz agora há pouco recente, porque eu não sinto o lado esquerdo, né? Eu não sinto. Até então que a gente estava se reunindo, né, com alguns irmãos, para a gente ver se conseguia arrecadar valores. Não é interesse de testemunhar em valores, jamais. Dai de graça que de graça vos recebeis. Mas juntassem os irmãos para eu conseguir um aparelho para mim usar, conforme o médico recomendou para mim. E até isso aí foi interrompido, né? Para mim me locomover melhor. Até isso aí foi interrompido, isso aí. Mas é, é de, é de arrancar a alma de dentro de nós, né? E indalgar o porquê, Senhor, essa perseguição que o inimigo usar esse homem, né? E ainda mais dizer, abrir a boca e dizer que eu estava condenado ao inferno e que a doutrina, a CCB, como que eu tivesse feito algo errado, né? E dizer que eu estava com o espírito da mentira e que esse espírito da mentira não ia permanecer comigo dentro da congregação. Esse é um dos declaração do meu fisioterapeuta. Esse aí é um exame chamado eletroneuromiografia, que dá o resultado do profundo e tudo. O porquê que eu me encontro nessa situação. Graças a Deus que eu ando. Mas para o médico, esse doutor Luiz aí, ele diz que para a medicina é confundido. O porquê que eu ando se eu tenho essa deficiência. Esse aí é o aparelho chamado Tortolongo, né? Esse aparelho é para mim usar ele, para me manter de pé mais firme. Então, tudo isso aí, eu tenho outras aqui. Eu estou procurando outros exames que foi feito, mas não estou encontrando, mas eu vou lhe encaminhar esses exames para ter a noção. Isso aí é falsificação? Você fazer o exame, isso aí é falso? Entendeu, irmã de Deus? É como que eu fosse um estelionatário, mentir perante a Deus, principalmente, primeiramente a Deus eu vou mentir, né? Sabendo que eu tenho um exame comprovando na mão do que Deus fez na minha vida. Eu acredito, sabe, irmã de Deus, do que a senhora está me falando. Simplesmente o que eu estava querendo porque assim, a minha situação hoje, né, de medicamentos, eu gasto hoje em torno de
R$ 1.600 por quinzena. Ou seja, são medicamentos fortes, né, que eu tomo para não sentir dor nos tendões, né? Desculpa, estou emocionado. Agradeço muito a Deus por a senhora ter entrado em contato comigo. Está sendo muito valioso esse dia para mim. Eu sinto a presença de Deus. Então, assim, o que eu recebo hoje do meu salário vai todo para medicamentos. E o que eu estava querendo, o que eu quero dizer e teve alguns irmãos que estavam comigo que foi impedido da gente levantar esse valor para me usar esse aparelho, né? Porque usando esse aparelho vai diminuir as minhas dores, vai levantar, na verdade. É só para isso. E os irmãos foram impedidos a fazer isso comigo, entendeu? Eu sei que Deus prepara. A gente ia para São Paulo, a gente ia para Osasco, a gente ia para onde for, né? Rio de Janeiro, se fosse preciso, né? Mas até isso foi impedido. Eu peço que a irmã ore por mim, minha família, né? Minha esposa, meus filhos, para que Deus toque no coração de alguém para me ajudar, para mim conseguir esse aparelho. Aqui no Rio Grande do Norte tem a cidade de Natal, moro próximo, tem esse aparelho, eles fabricam aqui também. Então, já estive lá, já conversei com o dono da loja, Topeta, disse que fabricava. Não é muito barato não, mas mais caro foi Jesus Cristo, que deu a sua vida no madeiro daquela cruz e hoje nós estamos libertos pelo sangue do Cordeiro. Outra coisa, minha irmã, eu não tenho coragem de chegar em outra denominação, certo? Em outra igreja. Por quê? Porque é um batuque, sabe? A gente está acostumado a estar escutando, né, a louvar, instrumento, essas coisas. Mas aqui a maioria das igrejas aqui, aliás, até a Assembleia de Deus, está sendo igual um candomblé de batuque, de tambor, né, de atabaque. Ai, meu Deus, Deus faça obra na minha vida, tira isso de mim. Mas por enquanto eu estou aqui, louvo a Deus, né? Pego meu inário e vou louvar a Deus, e assim vai, sucessivamente. Irmã de Deus, um prazer imenso, tá? Deus lhe abençoe. Ricamente, minha irmã. Eu vejo seus vídeos, as explicações, tudinho. É isso que me deu um choque de realidade de eu chegar e ver e sentir, dizer, olha, essa irmã aí tá falando naquilo que eu estava pensando, né? E eu tô lhe seguindo lá no TikTok, tá bom? Então, ore por mim, ore pela minha família, que Deus abençoe. Peço encarecidamente que inclua na sua oração esse pedido que eu estou lhe pedindo sobre esse meu aparelho que eu tenho que usar urgentemente, porque são 22 hérnias de disco, com a paralisia, a polineuropatia, né? Fora agora que apareceu aí em cima, tem aí, né? Do fisioterapeuta, outro problema que foi ocasionado, né? O problema da fisioterapia que já ocasionou outra coisa. Há 14 anos atrás, eu fui acometido por um acidente de trabalho. Após esse acidente que eu tive, eu fiquei paralítico. Mas Deus fez em sua promessa e falou que eu iria voltar a andar.
Então, Deus cumpriu para aquele que crê e tem a fé que Deus não mudou, Ele é o mesmo. Deus fez eu voltar a andar. Só que existem algumas sequelas que ficou do acidente e venho através desse áudio a vos falar a minha necessidade nesse momento, a qual temos orado a Deus e buscado de várias as formas para que eu consiga, meus queridos irmãos, a comprar um aparelho chamado tutor longo bilateral completo. Como eu sinto ainda muitas dores nos tendões, nos nervos centrais, esse aparelho ele irá me ajudar a levantar minha postura e me ajudar a dialogar os meus passos, a qual eu ainda tenho um pouco de dificuldades. Então, eu venho através desse áudio, pedir que vos ore para que eu venha levantar o valor desse aparelho, tá? Para que eu venha comprar e começar a usar. Agradeço a Deus porque Deus colocou a nossa irmã Dileuza e nós conversamos e nesse diálogo de conversa, sentindo a presença de Deus, me veio à tona, na minha mente veio, para me falar com ela sobre o meu problema. E eu venho aqui através desse áudio. E o que Deus colocar no vosso coração para me ajudar neste aparelho, tutor longo bilateral completo, eu venho desde já agradecer e orar por cada um. Só você orando, pedindo a direção certa de Deus no vosso caminho, na vossa mente, já é muita coisa. Nós acordamos, agradecemos, nós vamos se deitarmos, nós agradecemos, é o que eu faço. Agradeço a todos pela a paciência e a graça de ouvir esse áudio. Da presença de Deus, só ter falado com a irmã, comunhão, tá? Uma comunhão muito grande. Deus me fez essa comunhão entre nós que é de explodir o coração, tá bom? O meu Pix é esse mesmo número aí, do Banco Pan. Meus irmãos, aqui em Romanos 12, verso 15, diz assim: Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Jesus Cristo é o nosso grande modelo e exemplo. Ele soube compadecer-se do seu próximo a ponto de entregar a sua própria vida. Meus irmãos, vamos estender a mão a este irmão que precisa e seja edificado e que o Senhor Deus retribua a você aquilo que você ajudar o teu próximo. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas e que Deus faça uma obra gloriosa na vida do irmão como já tem feito. Deus abençoe a todos.